Ontem eu recebi um vídeo de um amigo bastante querido também. Falou, Pitoli, olha isso. Isso reverberou ao longo do dia. O Peter fez esse vídeo e vou reapresentar, e certo que ele não vai ficar chateado comigo, mesmo porque é muito importante o que ele traz. Alguns disseram, puxa vida, será que deveria ter contado? Será que deveria ter tratado do assunto desse jeito? Será que a gente deu munição? O fato é que já foi divulgado, já está sendo tratado e cria-se uma nova esperança nessa decisão acertada do Fux de sair da primeira turma, onde é voto vencido, e somar-se a Nunes Marques e André Mendonça na segunda turma, transformando numa turma onde, provavelmente, entendo eu que sim, 3-2, né? Nunes Marques, André Mendonça e Fux, derrotando os votos de Toffoli e Gilmar Mendes. Tá na ponta da agulha, Edson? Tá? O Peter, então, fez esse vídeo e eu quero dividir contigo. Na sequência, eu vou ouvir Eduardo Borgo por aqui. Preste atenção, tem muitos detalhes aí. Eu faço questão de dividir com você esse vídeo na íntegra. Aperta o play, Edson. Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Bolsonaro, que será solto este ano ainda e estará elegível ano que vem nas eleições de 2026. Hein? Olha que reviravolta essa coisa toda. Eu vou explicar para vocês qual é a jogada que o Fux fez aqui, que é genial, realmente. E não tem nada que eles possam fazer. O mais engraçado é isso. Agora, eu tô me perguntando aqui se o Barroso, se essa saída do Barroso não foi então por causa disso, cara. Se eles já estavam planejando fazer esse tipo de coisa antes, cara. Cara, é impressionante. O pessoal do fórum aqui já está preocupado. Eles já perceberam que essa manobra do Fux pode sacanear a coisa toda. Por quê? Porque vai fazer uma maioria na segunda turma de pessoas favoráveis ao Bolsonaro. Você tem o André Mendonça, o Cássio Nunes e o Fux. E aí você tem os outros dois, que é o Gilmar Mendes e o Dias Toffoli, mas aí é 3-2, pronto, né? Resolvido o problema. Vamos entender esse caso aqui, porque, cara, isso é fantástico, bicho. Eu acho que vai ser lindo isso acontecer. Essa notícia foi sugerida por PR Gênios, Time Copy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Essa dica que me deu foi o César Melo. O César Melo tem um canal muito bacana, ele falou nesse vídeo dele aqui, ó, agora há pouco, ele falou sobre esse ponto e me deu a dica, me passou as dicas aqui. Um grande abraço aí pro César Melo. Recomendo que vocês se inscrevam no canal dele. Muito, muito boa a dica. Rapaz, cara, que reviravolta impressionante aqui, ó. O pessoal da fora, o pessoal da esquerda está desesperado aqui. Manobra de Fux ao pedir transferência para a segunda turma pode implodir o STF. O que vai implodir o STF? Entenda a intenção perigosíssima por trás de uma solicitação aparentemente banal. Se autorizada por Fachin, mesmo sendo 3 entre 11, bolsonaristas controlarão metade do Supremo. Controlarão a segunda turma. Uai, mas não foi o Alexandre de Moraes mesmo que queria manter tudo na primeira turma, que queria dividir por turma? Lembra que originalmente essas ações todas eram para ser julgadas no plenário. Foi o Alexandre de Moraes que quis jogar para a primeira turma justamente para conseguir condenar todo mundo sem problema, né? Condenar todo mundo por unanimidade, coisa e tal, né? Agora estão reclamando que ficou metade da turma com os bolsonaristas, né? Se bem que o Fux não é bolsonarista, né? O Fux, no caso da ação do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, ele está reconhecendo o óbvio, né? Mas olha só o que eles dizem aqui, ó. O pedido aparentemente banal pode ser uma palavra perigosa para implodir o STF, vai implodir o STF. Não há nada de fortuito ou aleatório por trás da solicitação. Fux que se assumiu bolsonarista de quatro costas. Os caras tão marara com o Fux, acho muito engraçado. Aqui, ó. Tem um plano que, se não se sabe se combinado com outros atores políticos do bolsonarismo, poderá levar a mais alta instância do Judiciário Nacional a uma situação de caos total. O STF é composto por 11 ministros e 2 turmas. Beleza, é isso daí, né? São 11 ministros, é o plenário são os 11 ministros votando. Aí você tem o presidente, que nesse momento é o Fachin, e você tem 2 turmas de 5 ministros, que é a primeira turma, Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Flávio Dino, hoje está o Fux ali, e o Zanin, né? É a primeira turma, e a segunda turma era a turma que estaria, né? O Barroso, o Gilmar Mendes, o Dias Toffoli, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, né? Como o Barroso saiu, abriu uma vaga, ficou 4 pessoas só na segunda turma, né?
A turma de Fux está atualmente a primeira turma, composta pelos ministros tal que eu já falei aqui, e é justamente aí que reside a manobra perigosa. Se Edson Fachin, presidente do Supremo, aceitar o pedido de Fux, ele irá para a segunda turma, ocupando a vaga ainda em aberto deixada após o anúncio de aposentadoria de Barroso. O colegiado, então, passaria a ser composto por ele mesmo, Fux, o André Mendonça, o Cássio Nunes, o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes, ou seja, 3 pessoas que são contra essa ação do golpe do Bolsonaro e 2 que são a favor. Mas, Peter, e daí? A ação está jogando na primeira turma, ela nunca vai para a segunda turma, não tem por que ela ir para a segunda turma, não tem lógica nenhuma, né? Vai ficar ali na primeira turma, eles não podem mexer nada. Eu até falei no vídeo que eu falei sobre essa transferência, né, que eles poderiam... A Lava Jato está na segunda turma. Então eles poderiam, talvez, reabrir alguma coisa da Lava Jato, mudar alguma coisa, acusar o Lula, né, mandar alguma coisa na Lava Jato ali. Mas a Lava Jato já prescreveu a maior parte das coisas, então não tem muito que possa ser feito, né? Aí, ó. Nessa composição, os 3 bolsonaristas formariam maioria, se tornariam um bastião invencível deste movimento ideológico ultra-reacionário golpista. Os caras tão marara. Na prática, embora eles sejam 3 entre 11, passariam a ter poder e controle sobre 50% do STF. Exatamente porque esse tipo de julgamento de presidente, coisa tal, que sempre foi feito no plenário, o Alexandre de Moraes resolveu jogar para a primeira turma para ser mais rápido, para acusar Bolsonaro rapidamente. É o que eu falo para vocês, a pressa é inimiga da perfeição. O Xandão fez merda, né? Aí aqui, ó, considerando a hipótese de Fachin aceitar tal absurdo, eu vou adiantar para vocês que ele não tem como recusar esse absurdo, eu vou explicar para vocês porque ele não pode, ele tem que aceitar esse pedido. E não tem nenhuma outra alternativa. Atendendo o pedido de transferência de Fux, toda e qualquer causa envolvendo bolsonaristas que vá para a segunda turma do STF já estará com uma vitória garantida. Um caso de corrupção, uma nova tentativa de golpe, uma questão envolvendo prerrogativa de foro e coisa e tal, tudo que cair no colegiado será automaticamente uma decisão em favor desses réus conservadores. Diante do absurdo que pode inviabilizar a própria atuação e independência do Supremo, não sei o que lá, o Fachin precisará ter firmeza e senso de realidade para não permitir que tal manobra se concretize. O Fachin não tem alternativa, aqui, ó. Fachin pode negar o pedido de Fux para mudar de turma no STF, entenda o rito. Já foi definido que todos os ministros têm o direito de mudar de turma se tiver vaga na outra turma para onde ele vai. Tem vaga na outra turma? Tem. O Barroso saiu, tem vaga na outra turma. E pelo regimento do tribunal, a única regra, de acordo com o artigo 19, é caso haja mais de um pedido, terá preferência o do mais antigo da corte. Ou seja, se 2 pessoas quisessem ir para a primeira turma, para a segunda turma, aí o mais antigo no tribunal é que levaria para aquela turma. Então, o problema é esse. O pessoal da coisa falando, não que o Fachin não pode aceitar, não sei o que lá, mas a verdade é a seguinte. Ele não tem alternativa, ele tem que aceitar. Essa é a regra. No momento que houve o pedido, o Fachin tem que aceitar. Por quê? Porque o Fux é o mais antigo. Então, a única regra que poderia ser se alguma outra pessoa mais antiga que o Fachin, com mais idade, mais antiga que o Fux, pedisse também para ir para essa vaga, ela preencheria essa vaga antes. Então o Fachin poderia negar para o Fux e dar para essa outra pessoa, mas ele não pode, porque o Fux é o mais antigo de todos, é o próximo que se aposenta agora no 2027 ou 29, eu não sei, 2027, não, 2028 que é o Fux. Então, ou seja, ele é o mais antigo do STF nesse momento, então não tem outra pessoa, o Fachin é obrigado a aceitar a transferência dele para a segunda turma, né? E aí sim, você forma essa maioria bolsonarista ali, mas como eu falei, mas e daí, Peter? E aí, qual a lógica? Continua o processo do golpe lá na primeira turma, então não mudou nada, né? Mas tem 2 problemas. Primeiro problema, aqui, ó, ida de Fux para a segunda turma poderia reverter inelegibilidade de Bolsonaro. Por quê? Lembra que aquela ação que foi protocolada quando o Bolsonaro foi tornado inelegível pelo TSE, ele recorreu e caiu no STF, e caiu nas mãos do Fux. E o Fux sentou em cima dela. Então, tá aqui, não foi julgado ainda a inelegibilidade do Bolsonaro no STF. Então, a primeira parte é essa, a inelegibilidade do Bolsonaro vai com o Fux para a primeira turma. Aqui, ó. Com o ministro parece estar mesmo disposto a protagonizar uma manobra de forte conotação política, eles estão putos da vida porque viram que perderam e vão perder a ação do Bolsonaro também, eu vou explicar daqui a pouquinho, calma aí. Em 2023 o TSE declarou Bolsonaro inelegível por 8 anos por abuso de poder político e indevido no Palácio do Alvorada, durante uma reunião com embaixadores, aquela papagaiada que não tem lógica nenhuma, e agora Fux solicita ir para outra vara.
E o que acontece? Caso o pedido seja aceito, o pedido tem que ser aceito, não tem alternativa, o Fux poderá levar consigo, então, os processos nos quais é relator. Inclusive, o recurso que ele tenta livrar Bolsonaro da inelegibilidade. Ou seja, esse recurso que tenta livrar o Bolsonaro da inelegibilidade iria para a primeira turma, ou desculpa, para a segunda turma. Então, ou seja, e ali, se o Fux decide isso, julga na segunda turma, os votos vão ser do Nunes Marques, do André Mendonça, do Toffoli e do Gilmar Mendes. Ou seja, uma chance enorme de reverter a inelegibilidade. Ah, Peter, mas e daí? O Bolsonaro está preso, foi condenado agora pelo, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes, né? Não vai fazer diferença, porque se for condenado pelo golpe também, você acaba, né? Você é totalmente. A lei da ficha limpa impede que você seja candidato por não sei quantos mil anos aí, acabou, né? O Bolsonaro não pode mais se candidatar, então não adianta reverter a inelegibilidade, né? Por que o pessoal da esquerda está tão preocupado com reverter a inelegibilidade, coisa e tal, né? Se o Bolsonaro está condenado, se ele foi condenado, já publicou o acórdão e coisa e tal, o que pode acontecer depois disso, né? Mas então, Peter, como é que o Bolsonaro vai se livrar disso? Eu vou explicar para vocês. Existe um conceito chamado revisão criminal ou revisão penal. Revisão penal ou revisão criminal está aqui no Código de Processo Penal, no artigo 621. Fala o seguinte, a revisão criminal. A revisão de processos findos será admitida em algumas situações especiais. O que quer dizer isso? Depois que você foi condenado por algum crime, qualquer crime, você foi condenado, transitou em julgado, está cumprindo pena, beleza. Se acontecer uma dessas três coisas aqui, ó, você pode abrir uma nova ação, uma revisão criminal, que é uma nova ação, ou revisão penal, alguns chamam, e essa ação visa justamente mudar tudo ou até anular a condenação inicial totalmente. Então a revisão criminal, ela cabe em três situações. Olha só. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou às evidências dos autos. Olha só, aqui, pronto, aqui já matou. A do Bolsonaro já é isso daqui, já pode usar isso daí para pedir revisão criminal do caso do Bolsonaro, não tenho dúvida. Ainda tem outras duas opções aqui, ó, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Então você descobriu que um dos documentos usados foi falso ou adulterado e coisa e tal, você pode pedir a revisão criminal. E quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado, ou seja, surgem novas provas, apareceu mais uma nova prova, aí você pode fazer a revisão criminal, né? Isso aconteceu muito, revisão criminal, na época de começar a sair os testes de DNA, e aí muita gente que tinha sido condenado por estupro e por crimes de natureza sexual, com o exame do DNA conseguia provar que o cara não era. Aí pedia revisão criminal e soltava o cara, né? Então, essa aqui é a revisão criminal. Ou seja, e quando é que você pode fazer essa revisão? Quando tem o trânsito em julgado da decisão. Lembra, hoje foi publicado o acórdão da primeira turma com o caso do Bolsonaro, né? Aí o que acontece nessa situação? Agora tem 5 dias para a defesa protocolar embargos de declaração e 15 dias para protocolar embargos infringentes. A gente sabe que o Alexandre de Moraes não quer fazer nada disso, não quer aceitar embargo nenhum, não quer aceitar nada, vai recusar essas coisas todas, vai dizer que vai decretar o trânsito em julgado do processo e que ele pode cumprir pena na prisão, que ele pode ir para a cadeia, né? É o que o Alexandre de Moraes quer, ele quer fazer isso, né? Só que aí os advogados do Bolsonaro podem entrar com um processo de revisão criminal. É isso daí, tá aqui, ó, 621, exatamente alega quando a sentença for condenatória, é isso daí, beleza. Tá, e quem é que julga esse processo de revisão criminal no STF? Olha só, diz aqui, ó. As revisões criminais serão processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal quando as condenações por ele proferidas. Então, quem é que julga a revisão criminal no caso do Bolsonaro? O próprio STF. O próprio STF é que vai julgar a revisão criminal. E ainda tem o parágrafo 1º aqui que diz assim, olha só, no Supremo Tribunal Federal e no Tribunal de Recursos, os processos e julgamentos obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno. Então, beleza, ou seja, quem julga essa revisão criminal do Bolsonaro será o próprio STF, de acordo com o que está no regimento interno. Estão prontos para ver agora o que diz o regimento interno do STF sobre como é que julga uma revisão criminal? Artigo 76 do regimento interno do STF. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui. Se a decisão embargada for de uma turma, far-se-á a distribuição dos embargos entre ministros da outra turma. Ah, olha que coisa! Então, como é uma decisão da primeira turma, quem vai julgar essa parada é a segunda turma, meu amigo. É a segunda turma que vai julgar essa questão do caso do Bolsonaro, né?
Se for no plenário, serão excluídos da distribuição o relator e o revisor, porque no plenário é todo mundo junto. Então, mas não é o caso. A condenação do Bolsonaro foi só na primeira turma, então agora a revisão criminal vai para a segunda turma, né? E aqui, ó, na distribuição de ação rescisória e de revisão criminal está aqui, ó, artigo 77, será observado o critério estabelecido no artigo anterior, ou seja, para a revisão criminal, vale a exata mesma coisa que o artigo 76. Portanto, se houver a revisão criminal desse caso que foi julgado na primeira turma, ele vai automaticamente para a segunda turma. Entenderam? E a segunda turma vai ter Fux, Nunes Marques e André Mendonça contra Gilmar Mendes e Dias Toffoli. 3-2. Acaba a coisa, e acaba a coisa toda, tá? Acaba a coisa toda. Uma revisão criminal, se chegar à conclusão de que, de fato, o processo do Bolsonaro se baseou em provas falsas e coisa e tal, quando a sentença condenatória for contrária ao trecho expresso da lei, ou as evidências nos autos, dizendo que a decisão foi tomada contrária às evidências dos autos, e o próprio voto do Fux já mostra isso claramente, não haviam provas de nada que o Bolsonaro fez alguma coisa ali, nessa situação, você anula o processo. Anula o processo todo. Acabou. Acabou. Não teve condenação. É como se não tivesse existido. Isso significa que, anulando o processo, o Bolsonaro não tem nenhuma condenação e que, portanto, anulando isso e anulando a inelegibilidade que também está na mão da segunda turma, o Bolsonaro está lindo, leve, solto como um bebê para disputar a eleição ano que vem e fora da cadeia também, né? Olha que maravilha. O pessoal achando que não, ministros do STF vêm pedido de Fux para mudar a turma como fuga, por cálculo de mal menor, né? Porque o clima entre os colegas está muito ruim e coisa e tal, e não sei o que lá. Aí eu só fico me perguntando uma coisa, será que esse plano do Barroso está aí desde o início? O Barroso saiu exatamente para permitir essa manobra? Lembra quando eu falei para vocês que tem muitos ministros do STF que já estavam insatisfeitos com o Alexandre de Moraes, estavam achando que estava errado esse negócio. Talvez a maneira que eles arrumaram de resolver esse problema tenha sido exatamente essa. O Barroso sai, né, o Fux vai para a segunda turma, a revisão criminal bate na segunda turma, resolve-se o problema todo, resolve tudo de todo mundo. Será que vai ser isso? Bolsonaro pode estar livre esse ano ainda, meu amigo. Se acontecer tudo na velocidade máxima, é pouco provável. Então, o mais provável é que seja algum momento do ano que vem. Mas se acontecer tudo na velocidade máxima, esse ano ainda Bolsonaro está livre e elegível para o ano que vem. Olha que lindo!